para se posicionar à frente, pois daremos início à entrega da homenagem em comemoração ao dia de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Convidamos para também se posicionar à frente para receber uma homenagem à palestrante desta noite, a senhora Maroísa Baio. Convidamos para participar da homenagem a presidente da União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, senhora Marina Gervatoski Torresan. A palestrante dessa noite, a senhora Maroísa Baio, é professora aposentada, residente em Limeira, colaboradora do Grupo Espírita Allan Kardec, coordenadora de grupos de estudos doutrinários e do Evangelho, expositor espírita, articulista da Revista Internacional de Espiritismo, casa editora O Clarim de Matão, autora do livro Allan Kardec em revista pela casa editora O Clarim. Neste momento, vamos nos preparar para a palestra da senhora Maroísa. Então, convidamos as autoridades que compõem a mesa de honra para que se acomodem na primeira fileira, a fim de poderem acompanhar a palestra. E convidamos a senhora Maroísa Baio para vir até a tribuna e iniciar a palestra desta noite com o tema Aconteceu na Primavera. Tem que abaixar um pouquinho, isso. Queridos amigos, senhoras, senhores, autoridades presentes, representantes da USE Intermunicipal de Piracicaba, companheiras e companheiros de Ideal Espírita, meu muito boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz e com muita saúde. Quero agradecer a Marina pelo convite que me fez para um evento de tamanha magnitude. É uma honra e uma alegria poder participar e estar junto com vocês. O nosso tema, Aconteceu na Primavera, tem relação com um momento que atravessamos. No último dia 20 de março, nós tivemos o equinócio de outono aqui para nós, no hemisfério sul, e o equinócio da primavera no hemisfério norte. Pode avançar o slide, por favor. Isso, já está aparecendo lá. Nessa época do ano, os dois hemisférios recebem igualmente a mesma quantidade de luz, porque o Sol incide de forma perpendicular ou perpendicularmente sobre a linha do Equador. Então, os dois hemisférios são banhados pela mesma quantidade de luz. E, curiosamente, muitos eventos, muitos acontecimentos de significado muito importante para a elevação espiritual da humanidade aconteceram nesta época do ano. Pode avançar. Que é o mês de Nissan para os judeus. O finalzinho de março e um pedaço de abril. A palavra Nissan, que tem origem babilônica, significa primeiros frutos, porque era nessa época do ano que se fazia a colheita da cevada. A cevada é cultivada no inverno e é colhida no início da primavera, no mês de Nissan. Mas o mês não é importante, essa época do ano não é importante só por causa da colheita da cevada. Muitos fatos de há mais de 3.000 anos aconteceram nessa época do ano. O primeiro grande acontecimento foi a libertação
dos escravos hebreus, não somente escravos hebreus, mas todos os escravos do Egito, liderados por Moisés. Aconteceu nesta época do ano. E 50 dias depois da saída do Egito, eles receberam, pela mediunidade de Moisés, no Monte Sinai, a primeira revelação das leis divinas, sempre no mês de Nissan. É como se Jesus, o governador espiritual do orbe, dissesse: tudo que vai chegar para vocês é igualmente para todos, não há privilégios. As revelações divinas são para todos os habitantes do planeta. Por isso, a época ser do equinócio. Luz igualmente para todos. Pois bem, nós podemos considerar esse período da humanidade, que é relatado com detalhes no livro de Êxodo, do Antigo Testamento, como se fosse uma grande parábola, interpretada espiritualmente mais ou menos desta forma. Quando a gente se decide a libertar-se da opressão que a matéria exerce sobre o espírito, é como se uma nova primavera começasse a surgir na nossa jornada espiritual. Porque a palavra Egito, na sua raiz, significa estreiteza. E é isso o que a matéria faz sobre o espírito, estreita a nossa visão e os nossos horizontes. Então, quando nos decidirmos a nos libertarmos dessa opressão que a matéria exerce sobre o espírito, a primeira coisa que iremos encontrar são as leis divinas. Por que elas foram recebidas num monte? Porque representa sinal de elevação espiritual. Sempre que aparecer alguma coisa acontecendo no monte, representa elevação espiritual. 1.300 anos depois, nessa mesma época do ano, chega Jesus à Terra. Ué, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Não. 25 de dezembro é a data em que se comemora o seu nascimento. Não significa que ele tenha, de fato, nascido nessa época do ano. Já, por muitos estudiosos, já se chegou há muito tempo à conclusão de que a chegada de Jesus à Terra foi no mês de Nissan. Assim como no mês de Nissan, ele morreu e retornou. E 50 dias depois da sua morte, os discípulos, também pela mediunidade, num dia chamado de Pentecostes, onde os judeus comemoravam justamente a chegada dos 10 mandamentos por Moisés, justamente neste dia, os discípulos, em plena praça pública, por meio da mediunidade, tornam-se intermediários de benfeitores espirituais, proclamando o reino dos céus, proclamando os 10 mandamentos resumidos em 2 por Jesus: amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, em vários idiomas, porque Jerusalém era e é uma cidade cosmopolita. Havia gente de todos os cantos, falando vários idiomas. E os apóstolos, por meio da mediunidade, assim como Moisés, pela mediunidade, trazem a segunda revelação divina que Jesus nos deixou: amor a Deus e amor ao próximo. Sempre no mês de Nissan, como que dizendo novamente, outra vez, estou mandando para vocês muitas informações importantes relacionadas à sua jornada espiritual, que é como se uma nova primavera começasse a brotar na nossa jornada evolutiva. Mas não parou por aí. 1.800 anos depois, no mês de abril,
no mês de Nissan, os espíritos começaram a fazer muito barulho novamente, para chamar a atenção das pessoas, como que dizendo: ei, pessoal, nós estamos aqui e temos muitas coisas para contar para vocês. Pode continuar. Mas, antes de entrarmos propriamente em Kardec, nós também precisamos lembrar que no dia 2 de abril de 1910, no mesmo mês de Nissan, reencarna em território brasileiro um espírito extremamente dócil, evangelizado, fiel e obediente. Por meio de Chico Xavier, o espiritismo popularizou-se, tornou-se popular, tornou-se mais acessível, porque até então, até pouco tempo, somente as obras em francês chegavam ao Brasil. E foi por meio de Chico Xavier que nós ficamos sabendo dos acontecimentos que antecederam a publicação de O Livro dos Espíritos por Kardec. Pode continuar. Num livro denominado Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira, Chico Xavier conta para a gente o que aconteceu antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Conta ele que logo no início do ano de 1857, ele levou os originais do Livro dos Espíritos para o senhor Eduardo Dentu, que era um livreiro, eram amigos já um bocado de tempo. E aquele ponto de interrogação é em relação à data de nascimento do senhor Dentu, porque eles já eram amigos há muito tempo. Então, não poderia ser a sua data de nascimento, 1930. É uma coisa que me levantou um questionamento. Então, ele levou para o senhor Dentu, que tinha uma livraria. Pode avançar. Tinha uma livraria, uma boutique de livros, na Galeria d'Orléans, no Palácio Real, em Paris. E já eram conhecidos há muito tempo. E deixou os originais com o senhor Dentu, que era livreiro. Por sua vez, o senhor Dentu encaminhou os originais para o tipógrafo. Os mais jovens, acho que nunca ouviram falar do que seja uma tipografia, não é, gente? E pode continuar. Só que o tipógrafo residia numa região localizada a uns 23 quilômetros aproximadamente de Paris. E era o tipógrafo que fazia a revisão do livro e a impressão. Montava página por página, montava a página, os tipos, né, com as letrinhas, os sinais de pontuação, os numerais, imprimia, conferia, se tivesse tudo certo, montava a página seguinte. Era um trabalho danado. Isso Chico Xavier contando, mas eis que o tipógrafo faleceu. O tipógrafo desencarnou justamente quando ele estava preparando o Livro dos Espíritos. E a tipografia ficou aos cuidados de seus 2 filhos, que não tinham a mesma ênfase, nem o mesmo ardor pela tipografia como o pai. E Kardec falava com o senhor Dentu, o senhor Dentu conversava com os meninos, filhos do tipógrafo, e eles respondiam: vai demorar muito para o livro ficar pronto. Até que Allan Kardec teve uma intuição. Ele foi até a casa da viúva, pegou os originais, deu para ela, deixou nas mãos dela e disse: esse livro é de grande importância, por favor, leia. Então, olha que curioso, gente. A primeira pessoa no mundo que leu o Livro dos Espíritos foi a viúva do tipógrafo. E ainda por cima leu
em cima dos originais. Mas para ela, Kardec foi muito bem intuído, porque para ela, os ensinamentos do Livro dos Espíritos foram extremamente confortadores. Ela tinha acabado de perder o seu companheiro. Então, os ensinamentos dos Espíritos foram extremamente esclarecedores e consoladores para ela. Ela pegou um papel e escreveu em francês, que eu me recuso a pronunciar, porque o meu francês é pior do que qualquer coisa rasgada. Ela escreveu urgentíssimo e entregou para os filhos, como que dizendo, tratem de dar conta disso logo. E assim aconteceu. Foram impressos 2.000 exemplares. E então, numa ensolarada manhã de primavera, num sábado, pode avançar. Num sábado bastante ensolarado, pode continuar. No próximo slide. Lá foi Kardec para a livraria do Senhor Dentu, no Palácio Royal, em Paris, pode continuar, para o lançamento do Livro dos Espíritos, que, na época, na sua primeira edição, tinha apenas 501 perguntas. Pode avançar. E mais um pouquinho. Isso. Essa imagem, gente, foi uma foto, aliás, nem era fotografia que chamava, foi uma chapa, que tiraram, olha como a gente é antigo, que tiraram de Kardec no dia de lançamento do Livro dos Espíritos. O livro que ele segura em mãos é o Livro dos Espíritos. E a gente pode ver no frontispício da obra que está escrito bem lá embaixo, não sei se dá para enxergar, Senhor Dentu, livreiro, Galeria d'Orléans, número 13, Palácio Real, Paris, 1857. Então, foi lá, na companhia do amigo e livreiro Senhor Dentu, que foi feita a publicação do Livro dos Espíritos, com apenas 501 perguntas. Pode continuar. Somente em 1860, porque as coisas continuaram acontecendo, não é porque o livro foi publicado que os espíritos pararam de se manifestar. Então, 3 anos depois, Kardec continuou trabalhando na obra, e aí, em 1860, o livro foi publicado com o dobro de perguntas, com 1.019 perguntas, no modo como nós temos até hoje. Certo, gente? Então, tudo isso aconteceu durante o mês de Nissan. E o Livro dos Espíritos é dos Espíritos, não é de Allan Kardec. Portanto, esta época do ano, o equinócio, sobretudo no hemisfério norte, da primavera, o mês de Nissan, Moisés, Jesus, Kardec, espiritualidade, mediunidade, imortalidade. O mês de abril é o mês da espiritualidade, da mediunidade e da imortalidade. Porque foi o que Moisés mostrou, ninguém entendeu. Jesus também mostrou, muita gente não entendeu. E, por fim, vem Kardec, com o amparo da espiritualidade superior, trazer os mesmos ensinamentos, só que de uma maneira muito mais ampliada. Pode continuar. Nesta época, em 1858, Kardec morava na Rua dos Mártires, número 8, no 2º andar, mas não é o 2º andar que tem as florzinhas ali com a sacadinha na janela. Era o 2º andar dos fundos, porque devia ser o aluguel mais barato. E ele já fazia reuniões de estudos na sua casa. Ali participavam de 20 a 30 pessoas, era um verdadeiro apertamento. Então, ele achou melhor
já com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas legalmente fundada e formalizada perante a justiça, perante o governo da época. Ele primeiro alugou uma sala, pode continuar, ele alugou uma sala no Palácio Real, primeiro na Galeria Valois. Então, de 1858 a 1859, a Sociedade Parisiense ficou nessa galeria. De 1859 a 1860, na Montpensier. Mas daí, em 1860, pode passar para o próximo, Kardec mudou de residência. E o próximo ainda, pode mais um pouquinho. Ele se mudou para a rua Saint-Étienne, pode continuar mais um pouquinho, no número 59. Nesse prédio, ali funcionariam a sede da Sociedade Parisiense, o seu escritório para a venda dos livros espíritas e da revista espírita, e também a sua residência, tudo num único local. Pode continuar. Mais um pouquinho, mais um slide. Mas nessa época, durante essa época, gente, Kardec continuava recebendo uma porcentagem sobre as suas obras de pedagogia, porque ele também escreveu livros voltados para a educação, e eles continuavam sendo utilizados na Universidade de Paris. E ele recebia uns troquinhos pela venda dessas obras. E com esse montante, e mais, coitadinho, né, como professor, ainda teve que fazer um baita financiamento de 50 mil francos numa instituição financeira francesa. Ele comprou na Avenida Seguir, que ficava do outro lado da margem do rio Sena, uma propriedade, uma área de aproximadamente 2.700 metros quadrados. Ali ele foi construindo uma nova casinha para ele e sua esposa, e a sua intenção era construir várias casinhas para abrigar espíritas pobres. Então, ele já tinha esse local pronto. E, de vez em quando, sobretudo na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele precisava de muito silêncio e recolhimento, ele ia para a casa dele, ficando lá sozinho, na Avenida Seguir. Isso nos faz lembrar de outra data importante no mês de abril, pode continuar, que é o lançamento do Evangelho, ou melhor, a 15 de abril de 1864, portanto, ano passado foram 160 anos, só que o livro se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma surpresa até para o seu editor, que não sabia que ele estava escrevendo este livro, mas isso já é outra história. Essa primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo era bem menor do que a atual, tinha somente 25 capítulos. Pode continuar. Para o próximo. A edição definitiva, como nós conhecemos hoje, com 28 capítulos, só apareceu em 1866. Então, de novo, no mês de Nissan, em plena primavera, no hemisfério norte, Allan Kardec deixou para a humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo, uma verdadeira primavera para a nossa alma, para a nossa jornada evolutiva, um sol a brilhar na nossa vida. Pode continuar. Mais um. A Revista Espírita, de todas as obras de Kardec, é a menos conhecida, a menos estudada, e foi a última a ser traduzida para o português. Não vamos entrar em detalhes, porque isso é assunto para outra palestra. Mas ela começou a ser elaborada e publicada por Kardec a partir de 1º de janeiro de 1858. E o último número foi em abril
de 1869. Mas, Kardec não desencarnou no dia 31 de março? Como é que a edição de abril já estava pronta para ser publicada? É porque ele já deixou pronta. Olha como ele era. E nessa edição de abril, ele explicava detalhadamente quais os propósitos da livraria espírita. Porque no mês de março de 69, eles estavam fazendo a mudança de residência para a Avenida Seguir. E a livraria iria ficar responsável pela venda dos livros espíritas, por acolher aqueles que tivessem dúvidas sobre o espiritismo e também a venda da revista espírita. A única coisa que deixou de acontecer foi a Sociedade Parisiense, porque pela mudança de endereço tinha que começar todo aquele petitório novamente perante o Ministério da Polícia Francesa, certo? Pode continuar. A livraria ficava na Rua de Lille, número 7, uma rua paralela, margeando o Rio Sena. Só que, aí de novo, Chico Xavier traz notícias para a gente. Kardec tinha problemas cardíacos. E ele não estava se sentindo bem. Tanto é que sua esposa falou para ele: vamos desmarcar a inauguração da livraria. Vamos deixar para outra data, quando você estiver se sentindo melhor. Mas ele falou: de forma alguma, porque ele já havia expedido o convite para muitos amigos que já estavam a caminho de Paris. Como é que eles poderiam avisar sem WhatsApp que não ia ter inauguração da livraria em cima da hora? Quando chegaram os convidados para a inauguração da livraria, receberam a triste notícia da desencarnação de Kardec. Mas ele e a esposa combinaram: aconteça o que acontecer comigo, ele falando para ela, você vai e inaugura a livraria. Portanto, no dia 1º de abril de 1869, a sua esposa, Amélie Boudet, inaugurou a livraria espírita, recepcionando todos os convidados, enquanto o corpo de Kardec era velado. Olha a fibra da sua companheira, não é? Pode continuar. Nós temos ali... Gente, isso é como é hoje, não como era naquela época. Por que muita coisa mudou? Porque já no ano seguinte, em 1870, estourou mais uma guerra no continente europeu, França contra a Alemanha. E deixou a França arruinada economicamente. Então, Sociedade Parisiense, tudo o que acontecia em torno do espiritismo desandou completamente. E depois as duas grandes guerras, né? Pode continuar. Quando Kardec desencarnou, então, ele foi sepultado, pode continuar, ele foi sepultado primeiramente no cemitério de Montmartre, que era o cemitério do povo. 2 anos depois, os seus amigos se cotizaram e construíram um monumento dedicado a ele no cemitério Père-Lachaise. Só que antes disso, está aí a imagem, Kardec desencarnou, mas a obra estava completa. Os benfeitores espirituais, sobretudo o Dr. Demer, que acompanhava Kardec espiritualmente, eles tinham muita preocupação que Kardec desencarnasse antes de concluir os fundamentos da doutrina espírita. E ele mesmo, a partir de 1867, preocupava-se muito com o destino da doutrina espírita. A grande preocupação de que tudo ficasse documentado, para que, se um dia a doutrina espírita viesse a se denegrir,
não fosse por causa dele. E isso a gente só encontra lendo a Revista Espírita, onde ele abre o seu coração falando sobre a sua grande preocupação do destino da doutrina espírita. Pode continuar. Pode ir para frente. Já estamos... Então, 2 anos depois, portanto, em 1871, 2 anos depois da sua morte, ele foi sepultado, ou seja, o seu corpo foi trasladado para o cemitério Père Lachaise. Pode continuar. Bastante conhecido o seu túmulo. Pode ir para frente. Está sempre florido. Temos muitos companheiros, não sei, talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de ir até lá. Muitos companheiros nossos lá de Limeira já estiveram nesse local. Pode continuar. E o curioso é o que está escrito no busto de Kardec. Está escrito fundador da filosofia espírita e não codificador do espiritismo, como nós o tratamos aqui no Brasil. E abaixo ainda está escrito: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E no topo do dolmen, em cima, a famosa frase: nascer, morrer, renascer ainda, e renascer sempre, tal, e progredir sempre. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É lindo demais, não é, gente? Então, esse é o túmulo mais visitado do cemitério Père Lachaise. E sempre está florido. Amigos nossos muito próximos que tiveram a ocasião de ir até lá, dizem que a vibração em torno é bastante diferenciada. E ali também está sepultada a sua companheira. Pode continuar, que já estamos chegando no nosso final. Na Revista Espírita de junho de 1865, na verdade, foi um discurso que ele fez para a inauguração da Sociedade Parisiense. Ele, num trecho do seu discurso, aliás, esse discurso dele é belíssimo e emocionante, onde ele abre o seu coração, ele diz exatamente isso, que a doutrina espírita foi a obra de minha vida. A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso e minha saúde. E foi verdade. Pode continuar. Agora, gente, são minhas palavras para Allan Kardec. Já que estamos no mês de abril, não poderia ter sido o mês melhor para homenagear Allan Kardec. Lembrando, mês de abril com Moisés, foi mês de abril com Jesus, é mês de abril para Allan Kardec. Espiritualidade, mediunidade, imortalidade. Então, agora é o meu coração para Kardec. Deixemo-nos envolver pela suave lembrança de sua nobreza de caráter e por seus testemunhos de fidelidade à tão amada doutrina espírita. Kardec amava profundamente o espiritismo. E, por fim, o último slide. Roguemos a Deus que abençoe Allan Kardec, venerando o benfeitor da humanidade, onde quer que ele esteja. E que ele, por sua vez, nos auxilie a multiplicar o valioso talento do espiritismo em nossa vida. Somos gratos a Deus pela bênção da doutrina espírita na nossa vida. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pela oportunidade, Marina, de poder participar de um evento tão maravilhoso. E viva Allan Kardec, viva a imortalidade.
Muito obrigada a todos, uma boa noite e um forte abraço. Muito obrigada. Neste momento, abriremos o microfone ao público para possíveis dúvidas, perguntas e esclarecimentos. Alguém gostaria de falar? Não? Sem perguntas por hoje? Então, agradecemos a nossa palestrante, a senhora Maroísa Baio, pela brilhante apresentação desta noite. Então, vou pedir a todos, senhoras e senhores, que assumam posição de respeito e, para aqueles que puderem, que acompanhem em pé a execução do hino de Piracicaba nas vozes da dupla sertaneja Craveiro e Cravinho. Numa saudade que punge e mata, que sorte ingrata, longe daqui, veio um suspiro, triste sem termo, vivo no ermo, desde parti. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Tem outras pragas que vale a sorte, prefiro a morte junto de ti. Amo teus prados, os horizontes, o céu e os montes que vejo aqui. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Só vejo estranhos, meu berço amado, tendo a teu lado o que perdi. Poucos se importam com teu encanto, eu amo tanto desde nasci. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos, ninguém compreende a grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti. Podem se sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos nesta solenidade que comemoramos o dia de Allan Kardec e entregamos a medalha de mérito legislativo ao senhor Jorge Rodrigues Martins. Declaramos encerrada esta reunião solene e desejamos a todos uma excelente noite. Obrigada.